Pessoal, eu vou começar a ver com vocês a parte de direito administrativo. Essa turma aqui, o Fábio falou comigo que está preparando essa turma básica para Tribunal de Contas, né? Vamos lá. Olha só, deixa eu começar a falar com vocês, tentar adiantar, né? Não perder muito tempo no início básico, mas sem comer nada. A gente vai estudar, então, direito administrativo. E aí, basicamente, o que a gente tem que estudar? O direito administrativo é a parte do direito que vai estudar administração pública. Então, o objeto do nosso estudo aqui é saber o que é administração pública, o que ela integra, quem faz parte da administração, o que a administração é obrigada a fazer, o que ela não pode fazer, princípios, deveres, tudo relacionado à administração. Então, para começar, a gente tem que saber o que é administração pública. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se determinada lei diz isso aqui, eu quero perguntar para vocês o seguinte: se determinada lei coloca de maneira genérica uma obrigação para toda a administração pública. Toda a administração pública está obrigada a fazer isso, a prestar contas e apresentar os documentos tais e fazer não sei o que, sei que lá, anualmente. Tá? Qualquer que seja essa obrigação que está daqui em diante, né? Daqui para lá, quando eu falo toda a administração pública é obrigada a fazer isso. Eu pergunto a vocês, o Supremo Tribunal Federal é obrigado a fazer isso? Sim. O Ministério Público é obrigado a fazer isso? Então, quero perguntar isso a vocês. Quando eu falo administração pública, essa afirmativa que eu estou fazendo com relação à administração pública, ela é voltada somente para o Poder Executivo ou ela é voltada para todos os poderes? Inclui Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, os Tribunais de Contas, Defensorias e assim por diante. Todo mundo, certo? Todo mundo. Então, justamente, é isso. Direito constitucional vocês já deram, né? Sim. Então, vocês sabem, né, que a nossa Constituição Federal prevê governo federal, governos estaduais e governos municipais. Por que a nossa Constituição Federal faz isso? Só com o objetivo de distribuir competências. A União é responsável por isso, 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 os estados por isso, 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 o município por isso, isso, isso. Por exemplo, segurança pública, obrigação dos estados. Né? Cabe a cada estado resolver problema de segurança, polícia civil, polícia militar. Isso não é atribuição nem da União nem do município, é do estado. Por quê? Porque a Constituição colocou assim, né? Transporte coletivo é atribuição de município. Cada município tem que se responsabilizar pelo transporte dentro do seu município. Então, existe uma distribuição de competências, tá bom? E cada um desses entes federados dividido em poderes, né? Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário. Cada um desses poderes tem as suas funções típicas, funções principais, né? Função principal do Poder Judiciário é julgar, resolver conflitos, controvérsias. Função principal do Poder Legislativo é legislar, editar as leis. E a função principal do Poder Executivo é o quê? Administrar. Né? Então, a função típica do Poder Executivo é administrar. O que significa administrar? Prestar os serviços que a população precisa. Né? É o Poder Executivo que arrecada o dinheiro da população, igual o síndico do prédio, né, que pega o dinheiro do condomínio e depois com aquilo paga as obras, paga o pessoal. É isso que o Poder Executivo faz. Né? Arrecada tributos, impostos, etc. E com esse dinheiro vai pagar pessoal, vai fazer obra, investir em saúde, educação, segurança. Isso que é administrar. Agora, não é só o Poder Executivo que exerce funções administrativas. Não é isso? Então, o TRT é o órgão do Poder Judiciário. Se o TRT vai fazer concurso, tem uma série de atividades relacionadas ao concurso. Né? O pessoal vai passar no concurso, será nomeado, vai tomar posse, entrada em exercício. Quando o TRT estiver dando posse, entrada em exercício aos seus servidores, o TRT não estará exercendo uma função jurisdicional, está exercendo uma função administrativa. Né? O Ministério Público da União. Para o Ministério Público funcionar, ele precisa de computadores. Para adquirir computador, ele tem que fazer licitação. Quando ele faz licitação, está exercendo uma função administrativa. Então, o Ministério Público é administração, certo?
Então, administração pública é um termo que não se restringe ao Poder Executivo, abrange todos os poderes quando estiverem exercendo funções administrativas, certo? É isso que a gente tem que se preocupar em verificar as funções administrativas. A gente aqui não vai estudar o que é a função legislativa, como é que se legisla, o que é uma lei ordinária, o que é uma lei complementar, o que é uma medida provisória, isso daí vocês já viram em direito constitucional. E também não vamos estudar as funções jurisdicionais, né? Como é que se julga, o que é um mandado de segurança, o que é um habeas corpus, o que é um mandado de injunção, isso vocês já viram também em direito constitucional. Qual é a competência do STF, do STJ, dos tribunais federais, etc. Então a gente vai se preocupar em estudar as funções administrativas. Então, dito isso, uma questão que se refere à administração, a princípio está se referindo a todos os poderes em todas as esferas. Mas é bom de saber, como eu falei, a função típica do Poder Executivo é administrar, né? De forma atípica, eu tenho com vocês, de forma atípica, o Poder Executivo legisla? Sim. Quando? Dá um exemplo aí. Quando? Decreto não. Decreto é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Decreto é ato administrativo. Se é ato administrativo, a edição de ato administrativo, a gente vai estudar. A edição de ato administrativo é função administrativa. A edição de decretos, resoluções, regimentos, aí isso não é função legislativa. Qual é, então? Medida provisória. Né? Medida provisória é lei. Né? O Presidente da República, em caso de relevância e urgência, editará medidas provisórias com força de lei. Foi a medida provisória, é um caso à parte, né? Que é o Presidente da República que vai editar a medida provisória, que é uma lei. É uma exceção porque a medida provisória entra em vigor, começa a valer. Mas depois o Congresso vai ter que deliberar sobre medida provisória, não é isso? Qual prazo? Em 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, de qualquer maneira, até a medida provisória passa pelo Congresso, né? Nível federal, Congresso, até a medida provisória passa pelo Poder Legislativo. É uma função atípica do Executivo, que ele está se metendo lá a legislar, mas, de qualquer maneira, vai ter que passar. E se der 120 dias e o Congresso não deliberar sobre medida provisória? O presidente editou a medida provisória, deu 60 dias, o Congresso não fez nada, prorrogou por mais 60, o Congresso não falou nada. Não falou que está certo, falou que está errado, não falou nada. O que acontece? Hein? Ela cai, né? A medida provisória perde a eficácia, né? Depois de 120 dias, se ela não for confirmada nos 120 dias, ela simplesmente, né, morre, né? Isso aí, beleza. Então, é isso que a gente vai estudar. A administração pública. Tomando cuidado de saber que município não tem poder judiciário, né? Só tem poder executivo, que é a prefeitura, poder legislativo é a Câmara Municipal. No Estado, poder executivo é o governo do Estado, o governador, secretarias estaduais, aquela estrutura toda. O poder legislativo é a Assembleia Legislativa, né? Onde estão os deputados estaduais. E o que é o poder judiciário estadual? Tribunais de justiça, né? Aqui, TJ, né? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de cada estado tem um Tribunal de Justiça. O TRE do Estado do Rio de Janeiro é estadual? Não. Quando fala TRE do Estado do Rio de Janeiro, é maneira de falar, né? Na verdade, era melhor falar TRE no Estado do Rio de Janeiro. TRT do Estado do Rio de Janeiro. Não existe TRT do Estado do Rio de Janeiro. TRT, TRE, qualquer tribunal que não seja Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça é um órgão, órgão do Poder Judiciário que é estadual. Não existe nenhum órgão do Poder Judiciário municipal. Então, isso quer dizer que qualquer órgão do Poder Judiciário é federal. Certo? TRT, TRE, é tudo federal. TRF, né? Bem lá de cima, você já viu essa estrutura do Poder Judiciário, né? Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, STJ, né? Até lá embaixo, toda essa estrutura é federal, né? Beleza. Professor, me tira uma dúvida, por favor. No município,
A PGM, ela fica ligada ao Poder Executivo? Executivo. Aqui, aqui, aqui. É o advogado do município. Tá. Né? Quando o prefeito quer alguma coisa, ó, eu quero que vocês entrem com uma ação. Eu, município, quero entrar com uma ação contra o Estado ou contra um particular. Não sei o que, vai lá, fala com o procurador é o advogado do município. Vai atuar a pedido do prefeito. Né? Hierarquicamente subordinado ao prefeito. Né? O prefeito chega lá, é isso aí, é do Poder Executivo. Ok, gente? Então, o município não tem poder judiciário, né? E tem Tribunal de Contas? Aqui no Rio. A gente vai ver isso lá na frente, né? Então, vocês já sabem que Tribunal de Contas não faz parte do poder judiciário, né? Porque senão, né, não tem poder judiciário aqui, como é que tem Tribunal de Contas lá na frente? A gente vai ver, né? Tribunal de Contas faz parte de que poder? Legislativo, né? Poder legislativo. Está aqui o TCU, está aqui dentro, TCE está aqui dentro, o TCM do Rio de Janeiro está aqui dentro. Né? Vai estudar com mais calma os tribunais lá na frente, né? Que é importante para vocês. Mas, enfim. Então, o importante para a gente estudar é realmente a estrutura do Poder Executivo. Não é só o Executivo que administra, mas é o que mais exerce suas funções. Então, normalmente, ela aparece em prova. Com relação à administração, assinar a alternativa correta. 80% das vezes, a questão quando se refere à administração, você vai ler, toma cuidado, mas 80% ou 90% das vezes está se referindo ao Poder Executivo. Está se referindo à presidência, ministério, aquela estrutura toda. Dificilmente uma questão de direito administrativo vai se referir à estrutura do legislativo, estrutura do judiciário, né? Então, a gente tem que estudar bem essa estrutura do Poder Executivo. No âmbito federal, botei aqui, a União. E aí, lá em cima no topo, chefe. A presidenta da República, né? Que é a chefona, né? Ela faz questão de ser chamada de presidenta, né? Ela faz questão. Foi o primeiro ato dela, do primeiro mandato, né? Quando ela entrou, ela instituiu, né? Falou que todos os atos administrativos tinham que vir escrito a presidenta. É sério isso, ela botou lá, por escrito. Que ela não, porque presidente pode ser a presidenta ou a presidente, né? Mas ela faz questão de colocar a presidenta da República, usando as suas atribuições, né? Queria ver se ela fosse governadora, se ela ia querer ser chamada de governanta. Governanta não, né? não pega bem, não rola, mas tudo bem. Então, chefe. Presidente da República, a princípio, as atribuições da União são todas atribuições dela, são responsabilidade dela. Mas como não dá para ficar tudo concentrado numa pessoa só, né? Preocupar com educação, saúde, segurança, agricultura, fazenda, etc., começaram a fazer o quê? Criar estruturas menores abaixo da presidenta para auxiliar. Que foram o quê? Os ministérios, né? Então, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda. Está fazendo? A sua responsabilidade é tudo que estiver relacionado a dinheiro. A parte financeira é contigo. Agora, dentro da parte financeira, tem um monte de coisa, né, envolvido. Então, para não ficar tudo concentrado lá em cima, ali dentro tem arrecadação, tem investimento, tem orçamento, planejamento, tesouro. Resolveram criar estruturas menores abaixo. Então, criaram a Secretaria do Orçamento, Secretaria do Tesouro, Secretaria da Receita Federal. Faz o quê? Arrecada. É o leão, né? Só chega lá e dá aquela bocada e vai embora. Depois que a Secretaria Federal arrecada, o que será feito com aquele dinheiro? Já não é mais responsabilidade da Secretaria da Receita. O dinheiro vai para o Tesouro vai tomar conta do dinheiro, depois a Secretaria do... Então, cada um tem as suas atribuições, né? Arrecadar o quê? Tem vários impostos. Imposto de renda, imposto de IPI, imposto de importação, etc. Então, naturalmente, né, são criadas estruturas para cuidar daquelas áreas. Muito bem. Essa setinha que eu estou colocando em cima para baixo dá a ideia de quê? Hierarquia, né? Então, essas estruturas são sempre subordinadas hierarquicamente àquelas que estão lá em cima. Então, todo mundo aqui está direto ou indiretamente subordinado ao presidente da República. O presidente da República manda em todo mundo aqui dentro. E aí, com o passar do tempo, começaram a ver que algumas atribuições
da União não eram bem desempenhadas aqui dentro, justamente porque aqui dentro ninguém tem independência para tomar decisão nenhuma. Porque todo mundo tem que perguntar se ela concorda ou deixa de concordar. E começaram a verificar que algumas questões técnicas, aqui em cima, o presidente não é técnico, né? O presidente é político. Os ministros normalmente não são técnicos, né? Uma vez ou outra que o ministro da Fazenda é economista, né? Mas normalmente o ministro da Agricultura não entende nada daquilo, o ministro da Saúde é acionista da Souza Cruz. Você teve essa história um tempo atrás, lembra? Então, pô, o ministro da Saúde é acionista da Souza Cruz, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nem que entender de saúde. Então, as decisões aqui em cima são tomadas de forma política. E, como alguns assuntos devem ser tratados de forma técnica, resolveram criar estruturas independentes. Não dá para se fazer isso aqui dentro, porque aqui dentro todo mundo é subordinado ao presidente. E aí fizeram o quê? Criaram, por exemplo, aqui do lado de fora, para cuidar da economia, o Banco Central. Então, antigamente, quem era responsável por controlar a economia, definir taxa de juros, se o dólar tem que ser congelado, se vai colocar dólar no mercado, tirar o dólar do mercado, aumentar a taxa de juros. Quem fazia isso antigamente era o Ministério da Fazenda. E depois chegaram à conclusão que aqui não funcionava porque ele ficava dependendo do presidente e o presidente tem que ligar lá para o Obama, perguntar se ele concorda também, né? Tem toda aquela política. Então, o ideal é que tenha uma estrutura técnica. Foi criado para isso o Banco Central, responsável por controlar a economia. E aí a pergunta, o Banco Central é subordinado ao presidente da República? Hein? Então aparece na prova. O Banco Central é subordinado, vírgula, ainda que indiretamente, pelo presidente da República. Esse aposto aí é só para te confundir. Se não tivesse aposto, ele tinha acertado a questão. Botaram, né? O Banco Central é subordinado, vírgula, ainda que indiretamente, ao presidente da República. Aí o cara fica preocupado com... Está errado. O Banco Central não é subordinado ao presidente da República, nem diretamente, nem indiretamente. A ideia, pelo menos em tese, né? Deixar bem claro desde o início, tudo que a gente vai estudar aqui é para passar na prova, certo? Se a coisa funciona assim na prática ou não, não interessa, né? Depois que você passar em qualquer lugar, né? Você passar e entrar no tribunal, aí no Tribunal de Contas você vai ver um monte de coisa, ó, isso aqui é assim, assado, não sei o quê. Ah, mas eu... Não, esquece isso. Não é nada disso. Aqui tá assim, então, né? Qualquer lugar é assim. Mas, em tese, então, em prova, guarda esse negócio, não sei se já falaram isso com vocês, se já falaram, eu vou repetir. Toma cuidado com esse negócio. Nunca responda uma questão de concurso baseado na prática, hein? Ah, eu sei que funciona assim, porque eu ouvi no Jornal Nacional, porque eu li na Veja, porque não sei quem falou comigo, porque não sei quem, não interessa. Você leu na Veja, no Jornal Nacional, nada disso não interessa. Porque aquilo que está na Veja é o que de fato está acontecendo, mas em tese, aquilo não deve funcionar daquela maneira, né? Então, isso é uma pegadinha. Volta e meia, o examinador elabora uma questão baseada numa situação que a gente sabe que vem acontecendo, que a gente já ouviu falar, para te derrubar. Então, tudo em tese. Em tese, o Banco Central foi criado lá de fora dessa estrutura justamente para que ele tivesse independência, não precisasse ficar preso lá, subordinado ao presidente da República. Então, se não fosse para ter independência, não precisava criar Banco Central nenhum, né? Ou seja, várias estruturas, da mesma maneira, várias estruturas foram criadas do lado de fora. Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, Petrobras, IBAMA, INSS, BNDES, FINEP, Fundação Oswaldo Cruz. Tem diversas estruturas criadas do lado de fora com o objetivo de quê?
todas serem, em tese, independentes. Certo? Quem manda no Banco Central? O presidente do Banco Central. Quem manda na Petrobras? A presidente da Petrobras. Quem manda na Caixa Econômica Federal? O presidente da Caixa Econômica Federal. Certo? Agora, por que na prática essa independência não é real? Porque quem manda aqui é o presidente do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica, dos Correios, do Banco Central, mas quem escolhe e nomeia todos eles? O presidente da República. Então existe indiretamente, existe na prática uma pressão, né? Ó, você lá, quando estiver lá, cuidado com não sei o quê, pressiona. Mas, ainda assim, cai na prova de vocês, não existe nenhum tipo de subordinação, de relação hierárquica desse pessoal com relação àquilo ali. Né? O ideal é que não tivesse nem essa possibilidade, né? Que dentro do Banco Central, por exemplo, os diretores do Banco Central, o presidente do Banco Central viesse de baixo. Né? O pessoal faz concurso para analista do Banco Central, economista do Banco Central, fosse subindo, chegasse às carreiras de direção, de diretoria e depois alguém chegasse lá presidente. Né? Mas não é assim que acontece, né? Eles são indicados, na verdade são indicados. Mas, o que eu quero dizer então com isso? A gente tem essa estrutura hierarquizada, né? Que é a União, aquela pirâmide hierárquica, e do lado de fora, várias outras estruturas. Não é isso? Bom, daí as expressões que a gente não pode deixar de saber e confundir. Eu estava falando o tempo todo, né? Para não ficar tudo concentrado no presidente, criaram um ministério. Para não ficar tudo concentrado aqui no ministério, criaram secretarias. Para não ficar tudo concentrado aqui no secretário da Receita Federal, criaram uma divisão só para cuidar do imposto de renda, um departamento, uma coordenadoria, uma gerência, ouvidoria, um setor. Então, para não ficar tudo concentrado lá em cima, é que resolveram desconcentrar. Certo? Então, o que é desconcentração? É essa criação de estruturas menores para baixo, né, para distribuir as competências para não ficarem todas lá em cima. Diferentemente da descentralização. O que é descentralizar? Tirar do centro. Então a União pega uma atribuição que é sua e entrega para alguém que está fora do centro da pirâmide. Então todas essas são estruturas descentralizadas. Essa aqui é a administração centralizada. E essa é a parte da administração que é descentralizada. Certo? São as estruturas que estão do lado de fora. E aí a gente... Toma cuidado já, né? Desconcentração, descentralização. Desconcentração é a criação dessas estruturas que são denominadas órgãos. Então, a presidência da República é um órgão que está lá no topo. Os ministérios, secretarias, departamentos, ouvidorias são todos órgãos. Enquanto que a descentralização é a criação dessas entidades. O Banco Central, a Caixa Econômica, a Petrobras são entidades. Qual é a diferença entre um órgão e uma entidade? Hein? Qual é a diferença principal entre órgão e entidade? Órgão, um paralelo com o corpo humano, né? Os órgãos são todos internos. Então, eu sou uma pessoa com vários órgãos internos. Cada um tem as suas atribuições, mas os órgãos servem para todos eles trabalhando direitinho, fazer com que a pessoa exista, né? Então, os órgãos são apenas distribuições, subdivisões internas da pessoa. Da mesma maneira que acontece aqui. A união é uma pessoa, só que nós somos pessoas físicas, né? E a união é uma pessoa jurídica. A união é uma pessoa jurídica, no caso, dividido com vários órgãos internos. Diferentemente
dessas estruturas, no Banco Central, Caixa Econômica, INSS, são entidades. O que é uma entidade? Entidade é sinônimo de pessoa jurídica. Então, quando a gente diz que o Banco do Brasil é uma entidade, o Banco do Brasil é uma pessoa jurídica. A União é uma pessoa jurídica, o Banco do Brasil é uma outra pessoa jurídica, a Caixa Econômica Federal é outra pessoa jurídica, a Petrobras é outra pessoa jurídica. Então, a diferença é que os órgãos não possuem personalidade jurídica, né? Não são pessoas, são apenas subdivisões, compartimentos internos daquela pessoa. Mas ninguém é pessoa. Aqui do lado de fora não, são pessoas. Qual a importância disso daí? Principal delas, um assunto que a gente vai ver lá na frente, é se você estiver atravessando a rua e for atropelado por um carro do Ministério da Agricultura, para obter indenização, você vai mover uma ação judicial. Contra quem? Você pode mover uma ação contra o Ministério da Agricultura? Não, porque o Ministério da Agricultura não é uma pessoa jurídica. O Ministério da Agricultura é um órgão da pessoa União. Então, essa ação é movida contra a União. A União é que vai indenizar as pessoas que sofrerem prejuízos. Se você for atropelado por um carro do Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, não interessa. É tudo órgão da União. E se você for atropelado por um carro da Caixa Econômica Federal, aí a ação é contra quem? Contra a Caixa Econômica Federal. Né? Se for atropelado por um carro do Banco Central, contra o Banco Central, que é uma pessoa jurídica própria, que tem patrimônio próprio. Quando eu falei, se você for atropelado por um carro do Ministério da Agricultura, é maneira de falar, porque aquele carro nem é do Ministério da Agricultura. O carro é da União. Se o presidente quiser tirar o carro do Ministério da Agricultura e botar para o Ministério da Fazenda, tudo bem. Né? Órgão não possui patrimônio. Então, a pessoa é a União e essas daqui, as entidades, são outras pessoas jurídicas. Certo? Então, isso a gente não pode confundir, né? Volta e meia cai essa questãozinha sobre desconcentração, descentralização, o pessoal na hora confunde, né? Desconcentrar é aqui dentro, órgãos são todos internos. Descentralizar é jogar para fora, fora do centro. Né? Quem gosta de decorar, desconcentração com O de órgão, né? Descentralização com E de entidade. Tem gente que adora essas decoradinhas, né? Melhor entender, né? Já está com tudo na cabeça. Mas na hora, né? Porra, qual é que é mesmo, né? Organização de órgão, descentralização é entidade, vai. Por que passar, né? Não tem vergonha, não. Depois não precisa dizer para ninguém que foi assim, né? Não, nunca decorei aquilo, eu sempre entendi isso daí. Isso daí. Falei para falar, que ninguém vai nem anotar essa bobeira que eu falei, né? Isso aí. Então, não precisa ter vergonha, né? Beleza? Isso a gente tem que ter entendido, né? Isso aí é básico para a gente saber o que é administração centralizada, administração descentralizada. Aqui existe uma relação de subordinação. A divisão está subordinada à secretaria, o secretário está subordinado ao ministro da Fazenda, que está subordinado ao presidente. E nessa relação aqui, existe uma seta ligando o Banco Central ao Ministério da Fazenda. Isso aqui significa dizer que o Banco Central está vinculado ao Ministério da Fazenda. Né? Então, subordinação e vinculação são coisas completamente diferentes, né? O Banco Central está vinculado ao Ministério da Fazenda. Para que serve isso? Qualquer entidade descentralizada, quando é criada, tem as suas atribuições. Mas ela deve ficar sempre vinculada a algum ministério para que o ministério fique observando, fique olhando para ver se aquela entidade está cumprindo com as suas atribuições. Certo? Então, daí a gente dizer que o Banco Central está vinculado ao Ministério da Fazenda, não subordinado. Dito isso, o Ministério da Fazenda, se cair na prova, o Ministério da Fazenda exerce algum tipo de controle sobre o Banco Central?
Pergunta de prova. Certo ou errado? O Ministério da Fazenda exerce algum tipo de controle sobre o Banco Central? Sim ou não? Exatamente. Então, cuidado, né, com essa pegadinha. Como é que a gente fala? Controle, a primeira coisa é o pessoal ser induzido a pensar em hierarquia. Mas, na verdade, existem dois tipos de controle aqui. Aqui dentro existe um controle hierárquico. O presidente reúne seus ministros e determina, quero que façam isso, isso, isso. Por quê, presidente? Por quê? Porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Os subordinados são obrigados a obedecer aos seus superiores? Sim, contanto que não sejam ordens ilegais. Né? Se não é ilegal, não cabe você dizer que concorda ou discorda. Você é obrigado a fazer aquilo. Né? Ordem legal. Né? Então, controle hierárquico. Aqui existe sim um controle, os ministérios exercem controle sobre as entidades que estão vinculadas a eles. E é chamado de controle finalístico. Finalístico, lembra o quê? Finalidade. A ideia é, qual é a finalidade do Banco Central? O Banco Central foi criado para quê? Para controlar a economia. A economia está sob controle? Está, ok. Porque se a economia não estiver sob controle, caberá ao Ministério da Fazenda tomar as medidas cabíveis. Você vai fazer o quê? Eu não sei. Aliás, eu não sei, ninguém sabe, porque isso não acontece, né? Mas, em tese, pode haver até uma intervenção no Banco Central. Vocês estudarem Direito Constitucional, vocês estudaram intervenção? Intervenção federal nos estados e estadual nos municípios? Até Direito Constitucional, mas, basicamente, falei com vocês, segurança é atribuição estadual. A União pode determinar o Rio de Janeiro, dizer que a segurança do Rio de Janeiro é fraca e o Estado do Rio de Janeiro tem que aumentar o efetivo de pessoal, tem que contratar mais pessoal, tem que fazer concurso para soldado, para aumentar. A União pode determinar isso? Não. Porque a União não manda nos estados. Não existe hierarquia entre ente federado. A União não pode determinar o Estado que a segurança não está legal, faça isso, isso, isso. Quem tem que tomar as medidas cabíveis é o Estado, contando que a segurança esteja sob controle. Aí a Constituição vai dizer, né, que se o Estado não estiver resolvendo o problema de segurança, de forma excepcional, a União pode decretar uma intervenção federal no Estado. Vai acontecer o quê? Vai afastar toda a cúpula de segurança, vai afastar o secretário de segurança, e a União vai dizer, a partir de hoje vai colocar exército na rua, vai colocar tropa, vai fazer isso, isso, isso. Intervenção provisória, né? Durante um tempo, até que a situação se normalize, uma situação excepcional. Então, da mesma maneira, em tese, pode haver até uma intervenção do Banco Central. Mas não é a regra, a gente não vê acontecer isso. Né? Mas, de qualquer maneira, é o que a doutrina chama de supervisão ministerial. Exatamente.